Todos ficaram sabendo o que aconteceu no Japão. Um terremoto que teve por consequência um tsunami e em seguida o desastre com a usina nuclear. Agora, o que nem todos sabem é o porquê desses fenômenos terem acontecido. Quais são suas origens? Como eles são formados? Por que abalam tanto a crosta terrestre? E como isso afeta as outras partes do mundo? Terremoto, ou sismo, são tremores bruscos e passageiros que acontecem na superfície da Terra, causados por choques subterrâneos de placas rochosas da crosta terrestre a 300 metros abaixo do solo, chamadas placas tectônicas. Existem dois tipos de sismos, os de origem natural e os induzidos. A maioria dos sismos são de origem natural da Terra, chamados de sismos tectônicos. A força das placas tectônicas desliza sobre a atmosfera, podendo afastar-se, colidir ou deslizar-se uma pela outra. Com essas forças, as rochas vão se alterando até seu ponto de elasticidade. Após isso, as rochas começam a se romper e liberam uma energia acumulada durante o processo de elasticidade. A energia é liberada através de ondas sísmicas pela superfície e interior da Terra. O terremoto que ocorreu no Japão teve impacto de 9 graus, segundo a escala Richter. Essa escala é usada para medir a energia liberada durante o terremoto e seus respectivos níveis de estragos que causam, e vai de 1 a 12, em que esse é o nível mais alto, poderia partir a Terra ao meio. A partir dessa tabela, é possível estabelecer uma compreensão maior acerca do risco que diversas sociedades correm. Por mais que se tente prever, não é possível determinar quando e onde irá ocorrer um abalo, pois pode acontecer em qualquer lugar, sem prever a intensidade. As consequências de um terremoto podem ser várias. Entre elas estão a vibração do solo, a abertura de falhas na crosta, deslizamento de terra, tsunamis e mudanças na rotação da Terra. Como o terremoto teve seu epicentro no Oceano Pacífico e magnitude maior que 7 pontos, se formaram ondas gigantes que arrasaram com parte do litoral japonês, principalmente a cidade de Sendai, que se encontra na ilha de Honshu, a maior do arquipélago do Japão. A onda gigante que devastou parte do Japão se forma da seguinte maneira. Uma falha na crosta terrestre, devido ao encontro de duas placas tectônicas, provoca um tremor de terra. O solo marinho move e uma grande massa d'água se desloca bruscamente. As ondas se propagam em grande velocidade, de 500 a 1000 km por hora na água profunda, e no caso do Japão, a velocidade atingiu 800 km por hora. A água recua da costa e, ao chegar próximo da costa, as ondas são comprimidas pela alta do fundo marinho. Sua velocidade diminui, mas sua altura aumenta. No caso do Japão, se teve ondas que chegaram a 9, 10 metros de altura. As ondas chegam, submergindo a costa e as zonas mais baixas. No Japão, embora o grau de intensidade do terremoto tenha sido dos mais altos já existentes da história, não foi exatamente o que causou o estrago completo. Além de ser um país desenvolvido, todo o Japão vive constante alerta contra terremotos, por seu território ser localizado acima do encontro de 3 placas tectônicas, a Eurasiana, das Filipinas e do Pacífico. Há alertas de terremotos, os prédios são construídos com materiais mais resistentes, as escolas ensinam as crianças a se proteger no momento do abalo, entre outras prevenções que são tomadas. Infelizmente, não é em todos os lugares que isso acontece, como no Haiti, por exemplo. Em janeiro de 2010, o país foi devastado com um abalo de 7 graus. Embora a intensidade tenha sido menor do que no Japão, o estrago foi várias vezes pior. O terremoto, que teve seu epicentro perto da capital, Porto Príncipe, deixou mais de 200 mil mortos e 250 mil feridos, quando no Japão, embora com um grau muito maior de intensidade, deixou um número bem menor de mortos, 10 mil, e ainda tendo ocorrido tsunami. Um ano depois, as ruínas no Haiti ainda são presentes. Mais pessoas passam fome, bebem água contaminada e estão desabrigadas. O financeiro e o desenvolvimento
suficientes a ponto de que uma população tenha noções claras de como sobreviver a um fenômeno de grande magnitude, como é um terremoto, são os pontos que mais influenciam na contagem dos mortos. Agora vamos falar sobre o terceiro desastre, na usina nuclear de Fukushima. Usina nuclear, também conhecida como central nuclear, é uma instalação que produz energia elétrica através de reações nucleares de elementos radioativos. Para construir um reator nuclear, você precisa de um punhado de urânio levemente enriquecido. Normalmente, o urânio é formado em pellets, que têm a forma de uma pílula, com aproximadamente o mesmo diâmetro de uma moeda de 10 centavos e mais ou menos 2,5 cm de espessura. Os pellets são dispostos em hastes longas agrupadas em feixes. Os feixes são normalmente submersos em água dentro de um recipiente de pressão. A água atua como refrigerante. Para que o reator funcione, o feixe, submerso em água, deve ser levemente supercrítico. Isso significa que, se deixado sozinho, o urânio eventualmente superaqueceria e derreteria. Para evitar isso, as hastes de controle, feitas de material que absorvem nêutrons, são inseridas no feixe usando um mecanismo que pode elevar ou abaixar as hastes de controle. Elevar ou abaixar as hastes de controle permite que os operadores controlem o índice de reação nuclear. Quando um operador quer que o núcleo de urânio produza mais calor, as hastes são elevadas para fora do feixe de urânio. Para criar menos calor, as hastes são abaixadas dentro do feixe de urânio. As hastes podem ser abaixadas completamente no interior do feixe de urânio para desligar o reator no caso de um acidente ou para trocar o combustível. O lixo nuclear é todo resíduo formado por compostos radioativos que perderam a utilidade de uso. Este lixo é produzido por diversas fontes, sendo as principais: usinas nucleares. Após o processo de fissão nuclear, o que sobra do uso do urânio é considerado lixo nuclear. Armas nucleares. Na fabricação, manutenção ou desativação deste tipo de arma, vários resíduos nucleares são gerados. Laboratórios de exames clínicos. Alguns instrumentos de exames médicos usam produtos radioativos, como, por exemplo, máquinas de raio-x. O lixo nuclear deve ser transportado, tratado e isolado com o máximo rigor de cuidado, seguindo diversas normas de segurança internacionais, a fim de evitar qualquer tipo de acidente ou contaminação. Um dos principais problemas atuais é o destino deste tipo de lixo. O contato do ser humano com este tipo de lixo pode ter como consequência o desenvolvimento de várias doenças. Câncer é a principal, e até a morte imediata. As principais vantagens da energia nuclear são: o combustível é barato e pouco, em comparação com outras fontes de energia. É independente de condições ambientais ou climáticas, não depende do sol, como usinas solares, ou da vazão de um rio, no caso das hidrelétricas. A poluição gerada diretamente é quase inexistente, não ocupa grandes áreas. A quantidade de lixo produzido é bem reduzido. O custo da energia gerada fica em torno de $40 por megawatt, mais caro que a energia das hidrelétricas, mas mais barato que a energia das termoelétricas, usinas solares, eólicas, etc. As desvantagens são o alto custo de construção, em razão da tecnologia e segurança empregadas. Mesmo com todos os sistemas de segurança, há sempre o risco do reator vazar ou explodir, liberando radioatividade na atmosfera e nas terras próximas, no raio de quilômetros. Não existem soluções eficientes para tratamento do lixo radioativo, que atualmente é depositado em desertos, fundo de oceanos ou dentro de montanhas. A energia nuclear traz imensos e comprovados riscos.
O desastre nuclear de Fukushima, no Japão, tem provocado uma reflexão mundial quanto às consequências dessa opção. No Brasil, contamos com 3 usinas, Angra 1, 2 e 3, situadas no Rio de Janeiro, e havia planos para a construção de umas 4 usinas no solo brasileiro. Mas depois do ocorrido no Japão, esses planos estão sendo impedidos de ter continuidade, e está havendo também protesto contra as que já existem, pois o caso brasileiro tem mais um agravante. As usinas de Angra 1 e 2 estão localizadas em um local sujeito a deslizamentos. Estamos ameaçados pelo risco dos acidentes liberadores de material radioativo, desprotegidos por planos de contingência insuficientes. Mesmo vivendo em um mundo que já nos oferece tantos recursos, o homem quer mais e mais a cada dia para suprir seu bel prazer. Só que nessa corrida desenfreada contra a natureza, já ficou bem claro quem tem o maior poder. Well, I clean this slate with the hand